Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E no programa desta noite temos o nosso irmão Tadeu com o tema Serenidade diante das provações. Desejamos que as reflexões trazidas lhe possam falar ao coração, contribuindo para o seu progresso interior. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos de Valença e região, todos aqueles que nos ouvem também através da Rádio Cultura de Valença, pela internet. Iniciamos agora o programa Em Defesa da Vida. Programa esse promovido pelo 24º Conselho Espírita de Unificação, trazendo temas importantes para a nossa reflexão, nesse sentido de defendermos a vida e os possuidores da vida. Neste mês de fevereiro trabalharemos o tema calma, e mais especificamente hoje, a nossa serenidade diante das provações. Convidamos todos os amigos a permanecerem conosco nesse estudo e nessa reflexão. Para iniciarmos as nossas atividades, como de costume, convidamos a todos os amigos a nos recolhermos ao benefício da prece. Senhor Jesus, Mestre, modelo e guia de toda a humanidade, mais uma vez nossos pensamentos buscam a você. Em Ti sentimos-nos seguros, protegidos, amados. Mestre amado, envolve-nos a todos nós, seres ainda imperfeitos, que titubeamos diante das dificuldades e das provações, e quase sempre esquecendo de mantermos a atitude tranquila e serena. Ajuda-nos a compreender que as dificuldades que nos batem à porta são exercícios ao nosso espírito, para que possamos compreender novas coisas, progredir, avançar. Teu Evangelho Redentor tem sido a luz que ilumina os nossos caminhos muito à frente. Mesmo assim, muitas vezes esquecemos e nos apegamos às coisas do mundo, de onde aí resulta o sofrimento. Estamos cansados de repetir os velhos erros. Queremos ser melhores, Mestre amado. Ajuda-nos nessa tarefa. Confiantes em Ti, damos graças a Deus. É Jesus o nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Ele que nos ensinou tantas coisas importantes. Será que em algum momento ele também falou sobre essas questões da serenidade, da calma diante das provações? E nós vamos buscar no Evangelho, então, esta reflexão, onde Jesus nos diz: por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, como o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns.
No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós podeis prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém eu vos digo que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é porque procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. Maravilhosa passagem do Evangelho. Todos nós que realmente procurarmos vivenciar esse exemplo, essa fala de Jesus para conosco, jamais temerá a sua caminhada. É Ele que já naquele tempo compreendia as nossas angústias, as nossas dificuldades, a ansiedade diante das coisas do mundo da qual achávamos importantes. E nos fala, então, deixando grafado na eternidade, esse exemplo maravilhoso de que o Pai não deixa nenhum de nós desassistido. Que o seu amor envolve todas as criaturas do universo. E se Ele cuida bem do animal irracional, da erva do campo, como não cuidaria de nós outros? E é esse o caminho que talvez nós precisamos trilhar para a conquista da nossa paz, até mesmo nas dificuldades, diante das provações que nos surgem no dia a dia. Em muitas ocasiões, especialmente quando nos agravam aquelas situações mais difíceis, nós acabamos perguntando a esmo como conquistar essa serenidade, né? Como agir diante desses percalços do dia a dia? Como varar esses trechos de forma segura? E uma das formas é tentar imaginarmos as situações difíceis. Se nós usarmos da empatia e nos colocarmos no lugar do outro, talvez nós possamos exercitar essa serenidade. Imagina-te, por exemplo, no lugar daqueles que te fazem motivos de irritação e examina-te a ti mesmo um tanto mais, observando como você reage nessas situações. Se no teu grupo de trabalho, no local de trabalho, onde desempenhas as tuas funções do chefe, atormentado de problemas e conflitos, será que nessa situação não estaria talvez em mais duras condições de intemperança mental, quando isso acaso acontecesse? E se ao contrário, caso você se visse numa posição subalterna, passando muitas vezes por amargos dramas domésticos, talvez nessa situação era provável que você evidenciasse mais lentidão no teu trabalho a fazer, quando isso viesse a acontecer. Considera também a possibilidade de seres o doente que te incomoda. Aquele familiar, aquele amigo. Quando isso acontece, né? De certo tu não recordarias com menos intolerância diante do sofrimento. Agora, na hipótese de haveres você sofrido
longas tentações, né, por criaturas que muitas vezes nós julgamos em erro, é possível que houvesse você descido a mais baixo nível. Muitas vezes nós, naquelas situações, poderíamos agir de maneira bem mais comprometedora. E se então, porventura, te notasses doente, enfermiço como aquela pessoa que te ofendeu, talvez entendendo as coisas por esse ângulo, ignorarias, né, que não teria ferido alguém, talvez ainda com mais ímpeto. Analisemos então as nossas situações através das lentes dessa introspecção. E quando fazemos isso, talvez possamos perceber e reconhecer quanto nós ainda nos distanciamos das condições de espíritos perfeitos. Olhando dessa forma, talvez nós possamos aprender que os companheiros com que nós convivemos nem sempre conseguirão apresentar ainda, né, qualidades que não possuem, raciocínios mais profundos, que nos farão sentir a necessidade de exercitarmos, nesses momentos, calma e tolerância, de um para com os outros, em todos os momentos inquietantes da nossa vida. É assim que, ao exercitarmos a empatia e refletindo um pouco mais profundamente sobre as questões que nos envolvem, veremos que a postura do julgador quase sempre é equivocada, porque nos colocamos em situação melhor do que o outro. Mas aquele companheiro, aquele amigo, aquele familiar, que muitas vezes nos pede o exercício da paciência, é ele que passa pela dificuldade e ainda não tem condição, muitas vezes, de compreender além do alcance dos seus olhos. E é nesse sentido, né, que nós precisamos trabalhar para a nossa conquista íntima. O exercício dessa nossa serenidade diante das provações passa por esse novo entendimento. Todos os estados, na verdade, enfermiços da alma, elas são semelhantes aos estados enfermiços do nosso próprio corpo. Quando estamos doentes, né, nós solicitamos ajuda do facultativo, vamos em busca de um remédio, de algo que possa possibilitar a nossa cura. A impaciência, que tantas vezes gera essas rixas inúteis, é um deles, pedindo o remédio específico, né? Que seria a calma, que vai justamente trabalhar em nosso mundo íntimo. Mas como, então, nós podemos obter paciência ou serenidade quando talvez nós somos de temperamentos mais impulsivos, por vocação ou por hábito costumamos agir assim no dia a dia? É então importante que nós possamos nos lembrar que assim como a gente costuma se acomodar diante das situações da nossa vida, muitas vezes, né, quando nós nos colocamos obedientes para ouvir uma aula, um professor que vai nos ensinar, alguém que vai nos passar um novo conhecimento, nessas situações é importante que a gente serene, nos acalme as nossas emoções, para podermos trabalhar as questões do raciocínio, a fim de que assim possamos nos educar, aprender uma coisa nova, uma nova profissão, adquirir um novo conhecimento. Aplicando assim os princípios da própria fraternidade, do amor que nós já queremos abraçar, nós convidamos ou convidaremos os nossos próprios sentidos a essa necessária renovação, entendendo que aquela dificuldade, aquela provação também é um exercício a nós outros, de forma que nos trará vantagens, melhoras, crescimentos importantes ao ser universal. É dessa forma que nós poderemos perceber que todo instante, né, de dificuldade ou de desequilíbrio que surge em nossa vida, na verdade é um instrumento de teste
para avaliação do nosso próprio aproveitamento. Só poderíamos crescer e nos melhorarmos sendo colocado em prova. É igual ao aluno que adquire o conhecimento na academia, na sala de aula, durante um período, e chega um momento que o professor, atento, quer ver como que foi o aprendizado daquele aluno, daquele grupo. E propicia, então, os chamados testes, as provas, que é justamente para ver se o aluno está dedicado, se aprendeu. Por outro lado, se nós estivéssemos nessa sala de aula somente deixados à nossa própria conta, se não houvessem os testes, talvez nós não nos interessássemos muito no aprendizado. Aí, então, pensando em passar de ano, em nos melhorarmos, a sermos aprovados naquele concurso, no vestibular, em qualquer coisa que seja, nós nos dedicamos mais atentamente ao estudo, sacrificando muitas vezes as nossas horas de conforto. Aprendemos, por fim, diante dessas situações, diante da crítica mesmo, nós estamos sendo convocados à demonstração de benevolência. Exercitarmos a benevolência. E o que seria trabalharmos essas questões da benevolência? De que forma isso pode acontecer em nossa vida? A serenidade, então, se expressa que diante de uma censura é necessário que nós possamos exercer a bondade. Que à frente de qualquer atitude de pessimismo, nós sejamos induzidos a cultivar a nossa esperança. Ante uma atitude de condenação, somos convidados a abençoar aqueles irmãos. E que, diante de qualquer aparência de mal que possamos sofrer, é necessário pensar no bem, dispondo-nos sempre a servir. Entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios, as ginásticas da nossa própria compreensão e tolerância, nós estaremos nessa aula produtiva para a aquisição de novos valores, valores eternos, valores destinados ao próprio Espírito. É assim que em matéria de paciência, se a paciência nos foge, nós dizemos que perdemos a paciência, é importante reconhecer que perante essas circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos todos nós no justo momento de trabalharmos as suas conquistas. E isso acontece através das provações. Existem muitas atitudes, assuntos que nos levam a trabalhar o equilíbrio e a serenidade, tanto no grupo de nós outros que vivemos nesse mundo, como também o mundo espiritual nos já possibilita, através do conhecimento, diversas ferramentas no mundo material para a cura da nossa saúde. Sabemos que nada sucede, nada acontece conosco sem que seja da permissão divina. Jesus já nos alerta que nenhum fio de cabelo cairia de nossa cabeça sem que seja a vontade do Pai. É nesse sentido que todos nós somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nesses acontecimentos no dia a dia, em nossa condição de espíritos responsáveis e necessitados de progresso. É para isso que nós precisamos saber utilizar a nossa influência pessoal no que seja realmente claro e importante, necessário à sustentação da paz em nosso mundo íntimo e também no mundo daqueles que estão à nossa volta. Os testes aparecem a todo momento. Por exemplo, se ouvimos algum apontamento desagradável ao redor de uma determinada pessoa, um comentário menos feliz, é hora de nós assumirmos uma função de bombeiro, de extintor daquele comentário. Porque a transmissão desse conhecimento, desse naipe, não tem qualquer significado construtivo. Nem sabemos se é verdade aquilo que fala, e mesmo que seja, por que propagarmos o mal? Então, o convite do sereno, do ser em equilíbrio, é
extinguir aquele comentário infeliz. Também, por exemplo, diante de um amigo que se queixa dele, ou se queixa daquele parente, se queixa de outro amigo, não devemos ir lá e comunicar a essa pessoa, né, esse acusado desabafo, havido que o outro falou isso ou aquilo do outro. Porque se fizermos assim, nós estamos somente agravando ainda mais uma guerra familiar ou entre amigos e adiando o processo de entendimento entre aquele grupo, daquelas pessoas que muitas vezes nasceram no mesmo lar, consanguíneos um dos outros, e que estão ali trazendo as suas diferenças como uma forma de aprendizado também para exercitarem a fraternidade. Também é importante que a gente não faça drama a respeito dos nossos problemas, né? Para não difundir impressões exageradas e temas negativos capazes de prejudicar os outros. Quando nos colocamos na posição de vítimas, de coitadinho, aumentando muitas vezes as coisas à nossa volta, em vez de sermos serenos, agravamos ainda mais o entendimento. É importante que também nós possamos deixar de ficar chamando calamidades, prever calamidades, porque isso pode trazer ainda mais sofrimento às pessoas à nossa volta e criamos um campo mental condizente com tudo isso. É importante que a gente possa se proteger da fofoca, do boato, aprendendo a ouvir aquilo que nos falam, mantendo a serenidade diante daquela situação, mesmo que seja algo contra alguém que nós gostamos, que amamos, nos mantendo em silêncio. E se porventura, em algum momento, nós, nas práticas mediúnicas, temos algum pressentimento, algum sonho, vislumbrando ocorrências difíceis, infelizes, é importante que também aí nós nos silenciemos e oremos pela paz daqueles que estejam incluídos nessas situações. Porque a espiritualidade maior, talvez nos permita ter essas informações para que nós possamos ajudar a atenuar esse mal através das nossas preces, do nosso bom comportamento, da expansão do amor. É importante que nunca esqueçamos, que em muitos momentos difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. À medida em que vamos amadurecendo espiritualmente, compreendendo melhor as situações à nossa volta, nós vamos percebendo que, seja qual for o conteúdo de sofrimento ou provação que nos é colocado, é importante que nós possamos nos acalmar e esperarmos. Tem muitas situações em nossa vida que é somente o tempo que trará o remédio, que trará a solução. Não há o que fazermos além de aceitarmos a situação, exercitarmos a nossa resignação e nos fortalecermos na fé, na confiança. Por isso, é importante que nós não agravemos o peso da nossa dor com um fardo da aflição que não tem remédio. Tem um ditado antigo que diz que aquilo que não tem solução, solucionado está. E isso é uma forma de trazermos serenidade à nossa vida. É aí que entra a oração famosa da serenidade. Senhor, dá-me coragem diante daquelas coisas que eu posso mudar. Dá-me serenidade diante daquelas coisas que eu não posso mudar. Mas também dá-me sabedoria para distinguir uma das outras. É aí que entra a sabedoria, que pode nascer somente num ambiente de serenidade. Porque enquanto o desespero nos acerca, as ondas asfixiantes da nossa inconformação, da nossa raiva, da cólera, é nessas situações que nós não enxergamos a solução. É nesses momentos que nós precisamos exercitar essa serenidade e fazer algo em silêncio, talvez, que possa amparar a nossa própria revolta ou a revolta das vítimas de nossa revolta. Por exemplo, se a ofensa nos busca, se sentimos-nos ferido o nosso coração, muitas vezes por aquelas pessoas tão próximas a nós, devemos exercitar o perdão a essas investidas, guardando de novo a serenidade de quem sabe,
um dia esses ventos tempestuosos não se deslocam dali e a harmonia não retorna a nós, sem que tenhamos feito algo que pudesse ainda trazer mais prejuízo. De novo, muitas vezes, se a calúnia nos chega como um ácido corrosivo e destruidor em nossa alma, possamos ter a oportunidade de exercitar a desculpa, de perdoar esses golpes, conservando de novo a serenidade, né? Quem reconhece em nós a intenção de melhora, vamos trabalhando a própria intemperança e ignorância. Se as lágrimas, muitas vezes nos caem ardentes, os nossos olhos sentem-se feridos, a nossa face se reveste de angústia por alguém que nos persegue, muitas vezes as nossas esperanças, os nossos sonhos vão se diluindo. É hora de então exercitarmos outra vez a serenidade, transformando esse pranto numa prece de amor, cultivando a confiança e a fé, na convicção de que aquele sacrifício, aquela situação, é o caminho real da luz, que nos trará um retorno feliz no porvir. Outra vez devemos recorrer ao Cristo, que é o nosso modelo, Lembrar dele, que ele ofereceu a nós, no Sermão da Montanha, o jugo brando e suave. Ninguém viu Cristo quando na cruz, nas dores todas que passou, naquela situação tão infamante, diante daquele peso morto, daquela rebelião, daquela crueldade, do ciúme, da inveja, ninguém o viu revidar ou queixar-se. É ainda da serenidade, da própria manjedoura onde ele nasceu, que ele seguiu amando e perdoando para a construção da serenidade e da paz até aquele momento triste da cruz. Sem jamais, em algum momento qualquer, ter traído a dignidade dele, a confiança no Pai amoroso, a quem todos nós pertencemos, a quem é o dono da verdade, é a quem pode sustentar verdadeiramente a nossa caminhada, a nossa marcha. Por isso, serenidade, será ela sempre o nosso passo importante, o selo que oculta a humildade vitoriosa, que nos fará ainda mais nobres à vista de Deus, porque então, junto dela, nós teremos aprendido a esperar em Deus, mesmo com a luta de cada dia, confiantes, seguros, imbatíveis. Nosso querido benfeitor Emmanuel nos diz que grande sinal de progresso da alma é receber com serenidade e paciência as ocorrências inesperadas. Então, quando queremos avaliar a nossa caminhada evolutiva, quando estamos ou como estamos progredindo, basta percebermos como que nós reagimos diante das ocorrências inesperadas. Será que somos grandes intolerantes à frustração, qualquer contrariedade, já nos desequilibramos, já arrumamos encrencas, brigas, confusões? Ou então serenamos tranquilamente, dizendo para nós mesmos que tudo está no seu lugar, que tudo segue o caminho, e esperamos uma outra oportunidade de nos melhorarmos. É assim que nós vamos podendo exercitar verdadeiramente a calma em nossa vida, a serenidade diante daquelas dificuldades. Se em algum momento nós estamos no ponto de estourar mentalmente, a serenidade nos pede que nós silenciemos por alguns instantes e possamos parar para refletirmos, para pensarmos. Se o motivo é a moléstia, a doença do nosso próprio corpo, a serenidade nos convida àquela tranquilidade, porque a intranquilidade nos traria ainda algo muito pior. Se é uma razão de enfermidade de alguém querido, de alguém que nós amamos, de alguém que é importante para nós, precisamos também da serenidade, porque o nosso desajuste será um fator agravante para aquele outro que passa pela dificuldade.
Se então talvez tenhamos sofrido alguns prejuízos materiais, né? Também aí a serenidade, porque a reclamação vai ser como um explosivo, lançando, né, mais estilhaços em volta daquela situação e criando talvez ainda ambientes piores. Se então hoje nós perdemos alguma afeição, alguma pessoa querida ao qual valorizávamos muito, é hora de exercitar a serenidade para que a queixa não nos torne uma pessoa antipática, reclamosa junto aos nossos amigos, de cunho pessimista em nossas atitudes. Se deixamos alguma oportunidade passar, né, para trás, perdemos um emprego, perdemos um concurso, algo que era muito importante para nós, que nós também possamos exercitar a serenidade, não permitir que a inquietação cause mais danos, desperdiçando o tempo que nós investimos naquela tentativa. Se então nós somos contrariados em situações do nosso dia a dia, no nosso lar, precisamos da serenidade para não cairmos no ato de esbravejar, o que poderia afastar de nós ainda situações que poderiam surgir, talvez ali à frente, para resolver esse caso. Se ainda, né, em algum momento nós praticamos um erro, aí de novo precisamos da serenidade para não deixar que o desespero tome conta e feche as portas para as soluções necessárias e para a correção daquele equívoco que tenhamos por acaso dado ensejo. Se nós em algum momento não atingimos o objetivo que nós desejávamos, né, também aí precisamos exercitar a serenidade para não deixar que a impaciência tome conta de nós e que nos distancie ainda mais desse objetivo. Ou seja, qual for a dificuldade que apareça, é importante conservarmos sempre a serenidade, a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto, né, dessa nossa alma, pedindo o serviço, a construção da própria solução. Agradecemos aos amigos que nos ouvem, que dedicaram esse tempo para estar junto conosco. E encerramos então o nosso estudo dessa noite, elevando o nosso pensamento novamente ao Pai e agradecendo ao Senhor por tudo que temos, por tudo que somos, pelas diversas oportunidades que temos de lembrar de Ti, de conhecer a Tua Palavra. Que os Teus ensinamentos entrem profundamente em nosso ser, convidando-nos à reflexão, à serenidade, à calma diante das provações. As dificuldades e provações vêm para nos exercitar e nos fortalecer. Que sejamos sábios e compreensivos suficientemente para fazermos disso uma situação de crescimento, de progresso. Em Ti, Senhor, confiamos, em Ti esperamos. Paz e bem a todos os amigos. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.